Bem, amigos do Dimensão News, muito boa tarde. Estamos sendo recebidos aqui no gabinete do prefeito Ike Vedovato, no município de Imbé. A temperatura da cidade está 27 graus. Tempo bom, céu azul, né? O mar tranquilo, bonito, aqui na Barra de Tramandaí, com divisas de Imbé. Bom, nós estamos no município, no gabinete do prefeito, e o prefeito Ike Vedovato, a semana passada nós tivemos aqui o fechamento total do comércio, não só do Imbé, mas também do litoral, prefeito. Essa semana, hoje é quinta-feira, essa temperatura boa, Porto Alegre já está com 32 graus hoje. E o que o senhor nos coloca ao comércio, ao comerciante, né, neste final de semana agora, né, nesse primeiro final de semana de março? Ô Bueno, boa tarde a todos os internautas aí que através das redes sociais, do site, também do Dimensão nos acompanham. Na verdade, o nosso recado é um recado geral para a população, sendo ela comerciante ou não, né? De que o momento é um momento muito difícil, é um momento em que a gente tem tido perdas humanas em uma grande quantidade, não só no município, na região, no estado, mas no país, no mundo todo. Não tá difícil só para nós aqui de Imbé, tá difícil para todo mundo. No Jornal do Almoço de hoje eu acompanhei o prefeito de São Leopoldo. Ele chegou a chorar, dizendo que ele não está mais nem pensando em salvar vidas, mas sim dar uma morte digna às pessoas, porque a situação de atendimento está muito grande. Ele fez um pedido, um apelo ao governador que fechasse o comércio, fechasse o funcionamento das cidades da região do Vale dos Sinos e também, por que não, da região metropolitana durante um tempo, né? Porque a ciência tem mostrado que não existe outra solução. O que nós temos dito é o seguinte, que a solução para essa doença, para essa pandemia, para resolver esse problema sanitário que todo mundo enfrenta, é a vacina, mas ela não é uma solução imediata, né? Hoje a gente está recebendo um pequeno lote de novo de vacinas. Iniciamos a vacinação dos idosos ontem já, a partir de 81 anos. A gente tem uma expectativa de que com essas doses, tendo em vista o controle que a gente tem dos nossos munícipes cadastrados, a gente vai poder vacinar os idosos de 79, 80 anos e aplicar a segunda dose nos demais que já receberam, né? Então tem evoluído de uma maneira muito lenta, né, a vacinação, que é a solução. Imunizar a população estando imune, ela não adoece, e não adoecendo, não perde a vida pela doença. Como a realidade ela não é imediata, né, a vacina para todo mundo, ela não é imediata, a gente tem que tomar alguma atitude, né? E o que a ciência demonstrou? Muita gente fala hoje em tratamento prévio. O governo federal colocou laboratório para o tratamento prévio precoce, né? Laboratórios do Exército a fazer produção de hidroxicloroquina, que é um remédio que serve para malária, ivermectina, que é um remédio para vermes, né? Tomar zinco, vitamina C, todo mundo fala muita coisa em relação a isso. Eu até nem sei se alguém tem razão ou não, mas o que a gente tem visto é que as organizações de saúde, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela não atesta que qualquer tipo de tratamento precoce em relação ao vírus tenha efeito, né, algum efeito significativo, digamos assim, e que a solução não estaria aí. E de igual forma, no estágio de evolução da doença que nós estamos, onde a nossa população em parte já se contaminou e já adoeceu, o tratamento prévio, preventivo, né, ele não vai trazer efeito para curar quem já está doente. A gente até tem problema hoje em atender quem está adoecendo de maneira grave. A gente controla no município de Imbé, eu acho que o município de Imbé do Litoral é um dos municípios que mais faz testes, né? A gente controla a evolução da doença, a disseminação dela, tentando isolar as pessoas para que a gente reduzir o nível de contágio. Mas a verdade é que não é aqui um problema de Imbé, é um problema generalizado hoje de que o número de infectados e doentes graves, ele é um número muito grande. Então não é o tratamento prévio que vai resolver a nossa situação. O pessoal tem falado em hospital de campanha, hoje também assistindo no Jornal do Almoço, o município de Porto Alegre abriu um hospital de campanha
Então, acho que para satisfazer as pessoas que querem ouvir que existe o hospital de campanha, que o hospital de campanha seria a solução, é um hospital que em Porto Alegre abriu 4 leitos de UTI. 4. O município de Tramandaí, o hospital de Tramandaí, aqui do litoral, né, abriu na semana retrasada 5 e na semana passada mais 5. A gente teve o anúncio ontem de se abrir mais 10 leitos agora no Hospital de Santo Antônio, de UTI. Fora aqueles leitos que estão sendo tratados pelos hospitais como UTI, mas que estão sendo remunerados como se fossem leitos de atendimento clínico, como é o caso do Hospital de Tramandaí, que ele tem, além de todos os leitos lotados, mais alguns pacientes fora da UTI sendo atendido como se UTI fosse, com os equipamentos de UTI, com equipe de UTI, com medicamento de UTI. Então, não sei, hospital de campanha, tratamento precoce, que a gente escuta muito falar como solução, que na cidade tal foi assim, na cidade tal foi assado. Não tem. O que os órgãos internacionais de saúde e o que a ciência mostra é que a solução é a vacina. Inclusive, eu tenho dito, o município de Imbé está preparado, assim que for possível realmente, comprar a vacina. Ontem eu sei que o governo se manifestou favorável, inclusive, à possibilidade da iniciativa privada comprar a vacina, né? Nós estamos aqui programados para comprar a vacina para imunizar a população inteira da cidade. E tenho dito que nós temos capacidade de pessoal habilitado, qualificado, seringas, agulhas, estabelecimentos de saúde, veículos, a estrutura para vacinar a população em 30 dias. Né? E se nós tivermos o material todo de vacina, chegou 30, 40 dias está vacinado. Isso se o governo liberar o município para comprar a vacina. E se existir vacina à venda no mercado. Então é o se, né? Isso não é uma realidade imediata. E enquanto a vacina não chega para todos, e quero dizer que o dinheiro não é problema, inclusive acredito que a União, o Estado, teria condições de comprar e fornecer aos municípios, caso o município não tivesse condições de comprar, e tem. O problema não é o dinheiro, o problema é que hoje os laboratórios que têm a vacina, eles não conseguem produzir para a população mundial ao mesmo tempo a quantidade necessária para imunizar toda a população. Então a gente já tem acompanhado que o cronograma que o governo federal estabeleceu não está sendo cumprido, as vacinas estão chegando em menores quantidades do que aquilo que o governo já divulgou, né, que mesmo tardio tinha uma divulgação, pelo menos de um calendário, não está sendo cumprido. Então, enquanto não chega a vacina, Bueno, só tem um jeito de não adoecer, tá? É não se contaminar com a doença. Se a vida ela for normal, se nós formos viver de uma maneira normal, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu. Nós chegamos onde nós estamos hoje. Uma parte da população grande infectada, uma grande quantidade de doenças graves, com sistema de saúde hospitalar colapsado, totalmente afogado, com muito mais gente no próprio hospital do que o hospital consegue atender, e mais ainda, nos municípios espalhados por todos os municípios aqui do estado, principalmente da região do litoral, pacientes em postos de saúde que deveriam estar no ambiente hospitalar, sendo de UTI ou não, né? Então a nossa realidade tem sido essa. O que nós entendemos? Tá? Que alguma coisa o município tinha que fazer. Não pode o governante que foi eleito para cuidar da cidade e da população, ele virar de costas para o problema, dizer que esse problema da morte, inclusive de munícipes, é um problema do Estado ou da União, que o Estado criou um sistema de distanciamento que deve ser eficaz, quando a gente sabe que ele não tem sido suficiente, pelo menos aqui para a nossa região, e deixar que os profissionais da área da saúde eles fiquem desamparados. Porque é fácil, às vezes, né? Eu estaria numa condição muito, muito confortável, muito cômoda, de não fazer nada aqui no gabinete, porque eu não estou lá na linha de frente, trabalhando em plantão dobrado, muitas vezes, para se reinventar, fazer as tripas coração para salvar vidas. Então, eu como governante, no mínimo, com a obrigação de dar apoio aos profissionais da área da saúde que estão lá na linha de frente, eu também tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance. E o que estava no nosso alcance nesse momento é de forçar, de uma certa forma, forçar o distanciamento interpessoal, é fazer
com que, além das restrições do decreto estadual, a gente impusesse, agora nesse final de semana, como impusemos no final de semana passado, algumas limitações a mais, né? Então, passei o dia ontem em reuniões, desde o início da manhã, bem cedo, antes das 8 da manhã, com os técnicos da saúde. Depois me reuni com os vereadores, né, através das redes sociais. No início, através de videoconferência, né? No início da tarde, com representantes de entidades religiosas, depois representantes do ramo imobiliário, da construção civil também, lojas de material de construção, e por fim, mais à noite, com os representantes dos mercados e supermercados. Externando para eles o problema, porque eles também são parte da comunidade, também estão sendo atingidos de uma certa forma pela pandemia e pela doença, do quadro em que nós nos encontramos e do porquê que medidas mais drásticas do que aquelas que o Estado tomou, nós teríamos que tomar ainda nesse momento, porque a gente calcula, Bueno, que a situação vai melhorar em algum momento. Mas, infelizmente, o prognóstico que temos é de que ela vai piorar bastante antes de melhorar. E o que nós precisamos fazer com essa atitude é fazer com que a gente distancie mais as pessoas, pelo menos agora, nesse momento de pico, porque nunca teve tão ruim a situação. Anteontem, 1.900 e tantos mortos no país. Ontem, mais de 2.300. E hoje um número maior ainda. A expectativa é que na virada da semana esteja morrendo no país mais de 3.000 pessoas dia. Por dia. Nós hoje perdemos mais um cidadão imbenense sem condição de atendimento. Morreu conosco na nossa policlínica. Tem sido corriqueiro isso, muito triste para nós. E alguma coisa tem que ser feita, porque esse prejuízo humano em vidas, ele é incalculável. Não existe valor que pague uma vida. Então a gente chegou a esse entendimento, por mais que não tenha sido um entendimento unânime dos municípios do Litoral Norte, que na semana passada se entendeu que o litoral inteiro tinha que parar. Tivemos efetividade, acredito eu, porque a gente viu um número pequeno de pessoas circulando na cidade, que a gente tinha que fazer mais uma semana para que a gente pudesse ter um resultado efetivo. Alguns prefeitos reclamaram de que não se teve resultado durante esta semana, a parada do final de semana passado, mas aqueles que já estavam infectados estavam realmente, e que estão durante essa semana adoecendo, talvez até precisando de atendimento hospitalar. Não seria a parada do final de semana passado, simplesmente, que ia diminuir a intensidade de infecção dos já infectados, e sim dos não infectados, essa era a intenção. E a gente chegou à conclusão de que alguma coisa tinha que ser feita e fizemos um decreto que foi anunciado ontem à noite, depois de um amplo debate durante todo o dia, com toda a nossa comunidade, com toda a nossa sociedade, com os vereadores, inclusive, com os técnicos da área da saúde, e concluímos por bem, independente do que venha fazer aos outros municípios, que também eu sei que estão em dificuldade, e eu respeito a decisão de cada um administrador, de cada cidade, né? Até porque sou prefeito só de Imbé mesmo, a nossa decisão ela não tem que extrapolar as nossas fronteiras, né? Chegamos ao entendimento de fechar o comércio por saber que algo tem que ser feito, né? E que nós não podemos nos acovardar aqui e fugir da responsabilidade de tomar uma posição. E mesmo que essa posição gere críticas, mesmo que essa posição gere desconforto, né, no comércio, algo tem que ser feito. Todo mundo tem que agir agora nesse momento com responsabilidade e cada um tem que dar um pouco de si, sendo esse pouco nesse momento que seja dado também pelo comércio com o fechamento. A gente vai fazer durante esse final de semana um fechamento do comércio tal qual foi feito no final de semana passado, com uma única exceção, em que os mercados e supermercados poderão atender no regime de teleentrega, né, dos seus produtos. E eu quero trazer também tranquilidade para a população, que na segunda-feira, na manhã de segunda-feira, os mercados e supermercados estarão atendendo de maneira normal, digamos assim, o normal da bandeira preta, de porta aberta, de maneira presencial, claro que com limitações do número de pessoas presentes no mercado, que não tenha necessidade de uma corrida aos mercados para abastecimento. O próprio presidente da Associação Gaúcha dos Mercadistas já declarou essa semana que não existe risco de desabastecimento, de faltar comida, né, que as pessoas procurem realmente se estocar para passar o final de semana e que não é necessário, mesmo
Mesmo não é necessário buscar a compra até o mercado até a sexta-feira, sendo que eles vão estar operando no regime de teleentrega durante o sábado e durante o domingo também. Então esse é o recado que a gente tem que deixar não só para os mercadistas, não só para os comerciantes, não só para aqueles que empreendem na nossa cidade, mas para a sociedade toda. É momento de união, é momento de todo mundo dar um pouco de si, para que ali na frente, quando a gente tiver passado por tudo isso, a gente tenha motivo para festejar e não para chorar. Bom, para você que está ao vivo agora junto conosco aqui, o Dimensão News, estamos nas plataformas agora para você nesse horário da tarde. Estamos com o prefeito Ike Vedovato, município de Imbé, né, relatando sobre a situação do município, não só dele, porque todo o litoral está assim, todo o Brasil, né? Cada dia que passa, como o prefeito falou, cada dia que passa está aumentando 10% o número de mortes no Brasil. Há pouco estivemos no cemitério municipal de Tramandaí, prefeito, onde estávamos conversando com o Flávio Corso, vice-prefeito, ele nos deu reportagem, já está começando uma construção numa área que foi comprada da Igreja Luterana, lá no cemitério, já de nova parte do cemitério. Já está sendo construída alguma coisa para ser entregue em 15 dias. Isso prova que as coisas pioraram um pouco. Que nem o senhor falou, aqui no município, faleceu hoje mais uma pessoa, mais um rapaz, e assim vem vindo a situação do brasileiro. Neste final de semana, fecha o comércio que nem fechou o fim de semana passado, setor de transporte, setor de ônibus, como é que vai funcionar? O transporte coletivo continua funcionando nos mesmos horários, com limitação do número de passageiros prevista na própria bandeira preta, né? Só a metade da quantidade de passageiros, e aqui em Imbé com uma exceção, a gente estendeu até o dia 21 de março, né, a retirada da gratuidade do transporte coletivo para idosos, de forma a fazer com que os idosos também circulem um pouco menos, né? Via de regra, os idosos são aqueles que são mais acometidos pela gravidade da doença, eram assim pelo menos. Agora tivemos nessa última noite a divulgação de um estudo que foi feito de sequenciamento genético de alguns exames, e que essa bactéria P1, que é um tipo diferente do coronavírus, que veio do norte do país, também está já circulando aqui no município, nos municípios do litoral. Nós tivemos uma paciente no mês de fevereiro, do qual foi feita a coleta e foi feita a análise que apresentou essa bactéria. Então eu acho que essa gravidade que se instalou da doença nos últimos tempos diz respeito a isso, a ser uma variante da bactéria que ela parece ser mais forte do que era no passado. Então, a gente tem tido muita preocupação em relação a isso. Eu recebi um telefonema essa semana do prefeito Galto, prefeito de Tramandaí, me questionando como é que estava a situação do nosso cemitério, tendo em vista também que aumentou pelo coronavírus, o que aumentou aqui em outros municípios do litoral, mas também no município de Tramandaí, aumentou a quantidade de óbitos, né? E, portanto, também a necessidade de ampliação do cemitério, que ele estava com um pouco de dificuldade em virtude de uma desapropriação, e que talvez, se fosse o caso, né, de necessidade, a gente teria como atender e receber aqui no nosso cemitério alguém de Tramandaí que porventura viesse a falecer e não tivesse espaço lá. Nós também estamos com dificuldade aqui, porque a gente tinha uma programação de ampliação do nosso cemitério que foi reprogramada agora. Não existe aí uma previsão de falta de espaços aqui, né, para que a gente venha sepultar os nossos cidadãos, mas também não existe uma margem suficiente para ajudar o município vizinho, né? Então foi o que tem acontecido. É uma preocupação de programação nossa. Tudo saiu fora de linha. A quantidade de médicos hoje que a gente tem, a necessidade é superior, medicamentos, oxigênio, ambulância, leitos, né, de internação, técnicos, profissionais da área da saúde, e também, consequentemente, a necessidade de mais gavetas no nosso cemitério, diferente daquilo que a gente tinha programado. Então, a gente também tem passado por isso. Não é um tema fácil de falar, mas também faz parte da vida, né? A morte faz parte da vida, e o poder público tem por responsabilidade também acolher, né, os nossos munícipes que acabam falecendo de uma forma digna, e a gente pretende dar sequência. Imbé, pelo menos, não tem e não terá problema dentro da nossa organização. A gente conseguiu se reprogramar de forma a atender, entendemos assim, né,
a todos que tenham necessidade de serem recebidos no nosso cemitério. Prefeito Ike Vedovato, Câmara do Dimensão News, obrigado por o senhor receber a nossa reportagem, mais uma vez, né? E que tenha um bom fim de semana. Agradeço a todos, volto a dizer, no final de semana o nosso município vai estar com o comércio geral fechado, vão estar abertas apenas aquelas atividades que são estritamente essenciais à vida, farmácia, atendimento de saúde, os postos de combustíveis vão estar abastecendo com a loja de conveniência fechada, os mercados, padarias, açougues vão ter autorização, inclusive, assim como restaurantes, pizzarias, lanchonetes, lancherias, de fazer atendimento por teleentrega. Se o veranista quiser vir, ele vai ser, como eu disse, muito bem recebido, mas que venha para ficar em casa, né? Não venha para circular, para ter contato com outras pessoas, porque a única maneira que a gente entende de travar a doença agora, de dar um choque na doença, é promover de uma maneira até meio forçosa, né, o distanciamento entre as pessoas. Quem quiser vir, tem em casa, vai ser bem recebido, paga imposto, pode vir, mas que fique em casa, venha para ficar em casa. E já existe uma proibição em todo o litoral do uso de faixa de praia, né, para permanência. Essa proibição está no decreto estadual. Os esportes, mesmo que individuais, aquáticos, o surf, o kitesurf, ele também está proibido pelo governo do estado, né? Quem quiser vir, fazer a sua caminhada de repente na beira-mar, que não queira permanecer na praia, que não queira parar na praia, que venha. Os salva-vidas estão fazendo também a fiscalização da faixa de areia de todo o estado. Essa proibição ela se estende por todo o estado, não é só no nosso Imbé. A permanência em áreas públicas e parques também não é permitida. Nós fizemos apenas a liberação da pesca profissional, né, no nosso rio, nas nossas lagoas, na nossa praia. A pesca amadora ela também não está permitida. Que venha, não tem problema que venha, mas que venha com consciência, venha com responsabilidade, venha para ficar em casa. Venha para usufruir do seu patrimônio, né, para poder aproveitar, porque afinal de contas a gente não pode proibir as pessoas de vir, mas que venha para ficar em casa. E o nosso cidadão também, ele tenha cuidado porque está muito difícil, a doença está encostando em quase todas as famílias, está atingindo alguém aqui, lá ou colar. As pessoas que estão perdendo a vida são pessoas conhecidas de um ou de outro, são das famílias daqui, e o que a gente quer é perder um número menor de pessoas agora, né? Continuem usando máscara, álcool em gel sempre que possível, lavar as mãos, né? Não tem uso álcool. Se tiver que sair de casa, que for inevitável, para poder fazer uma compra de algum suprimento, a farmácia, o trabalho, que seja inevitável que saia, mas que tente sair com cuidado, se relacionar com o menor número de pessoas, ter contato com o menor número de pessoas, que só assim a gente vai conseguir conter um pouco o vírus até que chegue a vacina, que é a solução definitiva, para que depois disso tudo a gente possa se abraçar, possa festejar, né, possa se reunir com a família e com os amigos para comemorar comemorar a vida, né, para não chorar a morte, como eu estava dizendo. As imagens de Sidney Dutra, Dimensão News, José Bueno. A gente volta das ruas da cidade a qualquer momento. Boa tarde.